Oba! E aí, meu terceirão da tarde desta quarta-feira? Que bom, hein? Olha, nós temos aqui um assunto super interessante, né? É do modernismo, claro, né? O modernismo, a ficção urbana de 30. Ah, professor, quer dizer que não é só o romance regionalista, não, em 30? Claro que não, né? Só que o bloco é grande dos autores regionalistas, mas tem os autores também do romance urbano, né? O romance urbano psicológico. Esse é o detalhe mais curioso, galera. Vê, olha direitinho aí. Olha aí. Então, neste 14/9, o modernismo brasileiro, a ficção urbana de 30. Valeu? Ótimo. Vamos lá, hein? E então? Olha aí, literatura brasileira do modernismo, geração de 30. Ó, a geração de 30, nós estudamos Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, aquele do ciclo da seca. Aí vem o Lins do Rego, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Aí vem o Jorge Amado do ciclo do cacau. Grandes romancistas de 30. Acontece, galera, que em 30 também há aqueles romancistas da ficção urbana psicológica e intimista. Que detalhe, não é? Que ninguém diz isso, não se preocupa. Mas tem grandes romancistas, hein? Então, nós vamos conhecer alguns desses autores que não ficaram tão famosos. Um ou outro livro, um ou outro autor. Mas vai, no Enem aparece um autor desses aí. E aí? Né? Tem a ficção de 30, urbano, psicológico e intimista. Vamos conhecer esses autores, né? E entender, reconhecer que a ficção de 30 não é só regionalista, não. Já entenderam? Ótimo. Que bom. Então vamos lá, hein? Está aqui, né? A segunda fase modernista, a prosa. Então a gente só entende que a prosa de 30, o chamado regionalismo de 30, o romance regionalista, mas tem também o romance de 30 urbano. Olha que detalhe curioso esse aqui, hein? Cuidado! Não foi só romance regionalista, né? Nós temos aí alguns autores famosos do romance urbano, psicológico, né? De 30, em que os autores captaram, narraram detalhes das metrópoles, aquele sufoco do cidadão comum, né? Vivendo nas metrópoles, com seus problemas, né, existenciais, aquela crucifixão diária das grandes cidades, né? E alguns autores se destacaram nesse campo aí. Alguns ficaram esquecidos, outros são lembrados, outras as obras nunca serão reeditadas, outras as obras são sempre reeditadas. Então a gente vai andar nesse campo aí. É o neorrealismo. A expressão neorrealismo vale para o romance regionalista de 30 e vale para o romance urbano, também de 30, olha aí. Está vendo aí a Érica Fernanda? Muito boa tarde, valeu. Muito bom, obrigado aí pelo cumprimento, né? E traz esse grau de tensão social e política. O romance neorrealista
de 30. Urbano. Pronto, já está entendido. Porque todos os autores do regionalismo de 30 já foram apresentados para vocês aí. Tá legal? Então, ótimo. Vamos aqui, hein? É o romance moderno e suas relações com a questão social, né? O problema social nas grandes cidades, né? Nós temos romance de tensão mínima, alguns romances bem simples, né? Mas nós temos também aqueles romances de tensão interiorizada. Opa, o que é isso? O que é isso? É o romance psicológico intimista de 30, né? O neorrealismo, os romances que procuram a vida, né? Como é que é a vida nas grandes cidades, as desigualdades, né? Os problemas sociais, né? Da vida urbana brasileira, né? Olha aí. Que também foram preocupações dos escritores de 30. No próximo encontro, na próxima quarta-feira, nós já vamos estudar os autores da geração de 45, que é a terceira geração, que pega de 45 até os dias atuais, né? Aí imagine, aí nós vamos, quando entrar outubro, aí nós vamos avançando no modernismo, novembro, estamos terminando todo o modernismo. Porque a galera aí da terceira série, Fernanda, todo mundo aí, vai para o Enem, hein? Até precisa a gente tomar cuidado com isso aí, né? Então, dê uma olhadinha nesse slide, né? É o romance moderno e sua relação com a questão social. E no caso aqui específico, é o romance urbano, né? E seus problemas, né? A vida nas grandes cidades, né? O romance urbano, né? Interessante. O romance psicológico de 30, né? Tá aí. Alguns escritores se dedicaram muito a escrever sobre o problema das desigualdades sociais que de repente emergiram, né? Da vida urbana brasileira. Entendido aí? Ótimo, né? Ah, vamos sim, Fernanda. Sim. Né? É na geração de 45, né? É o tropicalismo. Muito provavelmente agora no mês de outubro, hein? E aí tem um piauiense famoso aí, Fernanda, que é o Torquato Neto, né? Claro, vamos estudá-lo sim. Com certeza. Tem a poesia concretista, que é antes um pouquinho, né? E aí vem o tropicalismo. Maravilhoso, né? Então, continuemos então, olha aí, né? Romancistas de 30. Autores urbanos, né? Intimistas. Né? Interessante isso, né? Esse John Hélio Machado, ele já esteve nesses 23 anos de Enem 2 vezes, né? Um romance muito famoso, ele é médico psiquiatra, ele, né? Do Rio Grande do Sul, né? Muito famoso, né? John Hélio Machado, autor de Os Ratos, romance de 35. O Louco do Cati, romance de 42. Então, esses autores são autores do chamado romance urbano de 30. Cuidado, porque nós já terminamos os romancistas regionalistas de 30. São 2 blocos, né? Os romancistas do regionalismo, os romancistas urbanos, né? Tem o Marques Rebelo, com um romance chamado
Oscarina, né? A Estrela Sobe, né? São autores que, infelizmente, quando esgota a obra, aí ninguém sabe por quê. Não sei se é problema de família, que questão de herança, sei lá, não é? Aí ninguém consegue mais as obras, né? José Geraldo Vieira, de 33, A Mulher que Fugiu de Sodoma. Olha que título, né? Interessante. E tem um autor que ficou muito famoso. Eu destaquei os dois mais famosos aqui deste slide, né? Você tem o Dionélio Machado e tem o Lúcio Cardoso, né? O Lúcio Cardoso, eu consegui a obra dele, né? Maleita, de 34, e Crônica da Casa Assassinada, de 59. Esse cara era muito famoso, hein? Era roteirista de filme, essas coisas todas. O cara era bem relacionado, famoso, né? E o Dionélio Machado, famoso, primeiro porque era um médico muito bom, um médico psiquiatra, né? Esse romance Os Ratos, nossa, tem muitas edições, né? Eu tenho os dois, Os Ratos e O Louco do Cati. Dois romances que vale a pena. E o Lúcio Cardoso, ele foi reeditado agora recentemente, antes da pandemia, né? E na pandemia eu andei mexendo com o livro dele, né? Lúcio Cardoso, famoso cara, né? Então vamos conhecer esses vários autores do romance de 30 e destacar esses que chamaram a atenção pela qualidade da obra, né? No caso de Dionélio Machado, né? E o Lúcio Cardoso, Maleita, né? É um título muito curioso. Ele lançou esse livro antes do Prêmio Nobel de Literatura, o franco-argelino, né? Albert Camus. O Camus publicou um romance chamado A Peste, na Europa. Foi um sucesso absurdo. Imagine se o nosso romance aqui, o Maleita, que é A Peste também, tivesse sido publicado na Europa. Imagine, antes do romance A Peste, tinha feito um sucesso extraordinário. Mas fazer o quê, né? Mas mesmo assim o Lúcio Cardoso destacou-se muito, né? Nesse cenário aí, hein? Vamos fixar bem isso aí, viu? Destaquei os dois aqui, tá bom? Cornélio Pena, eu tenho a obra completa dele. Fronteira, né? A Menina Morta. Ciro dos Anjos, 2 livros curiosos, mas infelizmente não reeditam mais os livros. Acho que é problema de família, só pode. Vou marcar um outro aqui que ficou muito famoso, né? Vai, não vai, ele está no Enem, hein? Érico Veríssimo. Olha aí. A obra do Érico, ela está dividida em 2 blocos, né? Tem o bloco do romance urbano psicológico e tem um bloco, né, uma obra épica, né? O Tempo e o Vento. Nossa! Foi seriado de TV, foi filme, um bocado de coisa, né? Em 33, ele publicou Clarissa. Esse livro fez tanto sucesso que muitos pais, né, colocaram o nome das filhas, né? Clarissa, né? Aí, tá aí. Alguns Clarice, outros Clarissa, mas tudo por conta do livro dele, né? São mais de 10 romances nesse campo urbano, né? No campo urbano e psicológico, né? Até chegar na obra
curiosa, né? Uma obra muito interessante do Érico Veríssimo. Ele é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que também é escritor, né? Mas é mais de uma dezena de livros urbanos, né? Ele é do Rio Grande do Sul também, assim como o Dionélio Machado. Grande autor. Aqui, olha aí o Érico Veríssimo aí, hein? Chimarrão na mão, hein? Nasceu em 1905, foi a óbito em 1975. Então você tem este bloco aqui, ó. Olha aí, ó. Né? Os romances urbanos, psicológicos, são muitos. O resto é silêncio, olhai os lírios do campo, caminhos cruzados. Ele vai refletindo, né? Fazendo retratos da classe média urbana burguesa do Rio Grande do Sul. E vai mostrando a crise moral e espiritual dessa sociedade, né? Interessante isso. É curioso esse escritor. No outro momento histórico, né, ele escreve uma grande obra dividida em 3 volumes, né, onde ele investiga a relação do presente, né, um presente degradado por crises, né, e revoluções, e o passado histórico. Esse escritor ele se destacou muito. Ele foi professor de literatura nos Estados Unidos, né? E esteve por muito tempo, né, na OEA, né, Organização dos Estados Americanos, né? Ele era um alto funcionário, um escritor muito famoso, né? Eu me lembro que em 75, né, nós estávamos nos preparando para o vestibular. E ele caiu no vestibular. Foi um corre-corre atrás de tudo dele, né? E deu certo, né? Olha aí. Érico Veríssimo, grande escritor do Rio Grande do Sul. Né? Talvez seja o nome mais importante, ele e o Dionélio Machado, do Rio Grande do Sul, sejam eles dois, na ficção. Ainda tem na poesia o Mário Quintana, que nós estudamos por aqui, aquele, né, cheio de ironias, né? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, né? Eu passarinho, olha aí. Ele também é do Rio Grande do Sul, né? 3 grandes nomes. Tem alguns outros, mas eles estão na gavetinha de cima, né? São top. Olha aí, grande Érico. Então, Érico Veríssimo, né? Ele toca bem na classe média urbana, né, do Rio Grande do Sul. Crise moral, crise espiritual, né? Neste item aqui, nós vamos mostrar agora que ele escreveu uma obra imensa, né? Uma obra histórica. Ele fez a cobertura do Rio Grande do Sul em 200 anos, né? Da Guerra Farroupilha, né? De 1835, 37 mais ou menos, né? Aí ele fez essa cobertura até do século XVIII, século XIX e parte do século XX. Ele fez um estudo muito profundo, muito rico da história do Rio Grande do Sul, né? Então, escritor respeitado, né? Érico Veríssimo. Bom, não tenho toda a obra, mas tenho as obras principais, claro, né? Vamos ver aqui? Está aí. Olha aí. Né? Olha que obra impressionante. O tempo e o vento, né?
Levou um tempão para ele escrever essa obra. Dividida em 3 blocos: o continente, o retrato, o arquipélago. Gente, isso é um painel imenso, né? Extraordinário. Dê uma olhadinha. Dá uma olhadinha com todo cuidado. Ele faz assim uma obra, isso é uma obra, é uma epopeia, uma saga, né? A história de 2 famílias, né? Os Terra Cambará e os Amaral, né? É uma trilogia imensa, né? Aquelas famílias assim orgulhosas, né? Aquelas famílias de mando, né? Então ele escreve um painel assim histórico do Rio Grande do Sul, abrangendo 200 anos. Está aí. É exatamente isso aí. Então ele vai se movimentando entre o elemento histórico, o elemento social e o elemento mítico. Né? 2 famílias que são o fio, né, dessa trilogia, né? Orgulho, ódio, amor, né? Essas paixões assim violentas, estúpidas, né? Que vão costurando, né, a história do Rio Grande do Sul, né? É uma obra imensa, gigantesca, né? Um trabalho de pesquisa extraordinário. Ele mistura história, literatura, evidentemente, né? A questão social, né, política. Né? Ele é um escritor de altíssimo nível. Nessa obra, O Tempo e o Vento. Ele levou muitos anos, nossa. Levou uns 12 anos para produzir, para terminar a obra dele, né? Uma obra bem de fôlego mesmo, né? Eu acho que vocês já assistiram alguma adaptação para a TV. Tem um certo Capitão Rodrigo, né? É uma história dentro dessa grande obra aí, né? É uma filmagem que fizeram, né, de um desses elementos da família, os Terra Cambará, né? Chamou muita atenção, fez um grande sucesso. Né? Tem mais, hein? Aqui. Mas aqui eu recomendo, né? Quem tiver por aí, ó, eu recomendo, atenção, opa! Atenção, galera, olha aí. Puxa no YouTube aí, no final de semana, e assista, né? Incidente em Antares, né? É a melhor obra dele. Incidente em Antares. Essa obra é de 1971 e foi levada para o cinema, para a televisão, né? Uma coisa curiosa mesmo, né? Ele cria uma alegoria, né? Imagine, uma cidade, né? Essa cidade é o micro né? do país, né? 2 facções políticas determinam a vida da cidade, né? Os Campo Largos e os vacarianos, né? Que ficam nessa coisa da política nacional, essa coisa de misturar correntes ideológicas, né? E aí acontece um fato muito curioso, né? Uma greve de coveiros. Poxa, mas como? Tá aí. A primeira parte da obra
eles mostrando essa situação, é uma leitura, né, dos acontecimentos que levaram o Brasil a entrar na ditadura em 1964. É um romance político, né? Em que essa primeira parte ele vai mostrando essas duas facções, né, se chocando, né? E uma segunda parte da obra é o incidente. Está entre aspas ali o incidente. Mas que diacho de incidente é esse? Né? O interessante é isso, né? O incidente aqui é uma greve de coveiros, né? Uma greve de coveiros tem sentido, né? Bom, isso aí é o que a gente chama de realismo fantástico, né? É aqui onde as coisas vão acontecer. É quando os coveiros entram de greve, né? E aí, quem morre, e vão deixando o caixão ali na entrada do cemitério, né? Porque os coveiros não deixam entrar. E eles estão de greve, hein? Aí ficam os caixões lá fora, das duas famílias, né? Morre um do lado, dos Campo Largo, morre outro dos Vacarianos, aí bota lá os caixões lá fora. Os coveiros estão de greve, né? E de maneira inesperada, né, morreram pelo menos 7 pessoas, né, das famílias, né, incluindo a grande matriarca, né, dos Campo Largo. Né. Bom, aí o que é que vai acontecer? Os coveiros se negam a efetuar o enterro. Está brincando, né? Bom, aí passa 2 dias, 3 dias, não sei quantos dias, de repente, parece aquele thriller do Michael Jackson, né? De repente, os mortos que estavam dentro dos caixões saem dos caixões, né? Adquirem vida, entre aspas, né? E aí vão para a praça da cidade, colocar, né? Vão discursar, esculhambando uns aos outros, né? E descobrindo as sacanagens, né, moral da sociedade de Antares. Né? Aí, gente, é só para rir. Né? Aqueles zumbis na praça. Né? A filha do fulano, que estava saindo com fulano, que é casado com fulano. Olha, gente, isso deu uma confusão. Olha um negócio de doido esse livro. Né? Incidente em Antares, né? Romance urbano, psicológico, né? Do realismo fantástico. Né? É uma obra primorosa, né? Do Érico Veríssimo. Né? Tem filme, tem uma adaptação feita para a TV, né? Uma adaptação de altíssimo nível, uma produção muito cara, muito rica. Né? Então, se o Terceirão tiver um tempinho no final de semana, né? Olha aí, a Érica já está aqui, né? Informando um certo Capitão Rodrigo, né? Um filme, né? Eu me lembro do filme, claro, né? Aquele orgulho do Rio Grande do Sul, né? Aquele, né? Nada parecido com o Nordeste nosso, né? Nós somos um país gigantesco, né? Então a diversidade cultural é muito grande, né? Então não custa nada a gente entender um pouco da cultura do Rio Grande do Sul. E aí eu estou estimulando vocês para assistirem um certo Capitão Rodrigo e também tendo a oportunidade, né? Você pode dar uma olhadinha no Incidente em Antares. Né? Olha, Érica, dá uma olhadinha aí qual é o período, qual foi o ano da adaptação do Incidente em Antares, por gentileza. Olha aí. Uma obra muito curiosa, muito interessante, né? Muito rica, bem escrita. Ele é um escritor famoso, hein?
cara foi professor de literatura, foi meu colega, olha aí. Imagina, nos Estados Unidos, ele foi professor de literatura, né? Um cara famoso, né? Olha aí, a Fernanda já chegou aqui com a informação, hein? O elenco é bom, concordo com você, bem mesmo, hein? O filme é de 1994, olha aí, né? É uma superprodução, cara, atores de altíssimo nível aí, hein? Trilha sonora excelente, né? Aí, recomendo. Se vocês tiverem a oportunidade, assista Incidente em Antares. Vocês vão rir, né? Também dessa crítica política que o autor faz, né? Quando entrou no período da ditadura, né? Aqui, ó, em 64. E o detalhe, né, é essa leitura que ele faz, né? É um romance político, né? Aqui, ó, um romance político. Essa primeira parte ele vai mostrar, né, dois grupos políticos se digladiando na cidade de Antares, né? E o momento assim mais curioso é esse da greve dos coveiros, né? Que aí o bicho pega. Aí vão expor mesmo a canalice toda, né? A sacanagem toda. 12 episódios, beleza, olha aí, a Érica Fernanda participa da aula, colabora na aula, hein? Olha aí, se tiverem a oportunidade, assistam, que é um bom momento, né, do cinema nacional, baseado numa obra de grande respeito, né? A obra-prima do autor, né? Então vale a pena. E então, o incidente é a greve de coveiros. E a localidade é Antares, né? É uma localidade ficcional, claro, né? E aí ele cria duas facções políticas que ficam disputando o poder, né? Isso dá o que falar. É uma coisa terrível isso aí. Acredito que vocês vão gostar. Se alguém assistir, eu te digo, Fernanda, vale a pena, viu? É muito interessante, né, a técnica que ele usa e a adaptação que foi feita para a televisão, né? Valeu então? Que bom. Opa, tá aqui. As duas últimas edições, né, do Ciro dos Anjos, 1906, 1994. Viveu bem para danar, hein? Autor de O Amanuense, Belmiro, escriturário amanuense, né? E Abdias, né? 2 romances urbanos psicológicos, né? Mas, infelizmente, nós, professores de literatura, estamos, só fazemos apresentar, porque as editoras não publicaram mais os romances do Ciro dos Anjos, né? Daí, o Amanuense, Belmiro e Abdias. 2 obras muito curiosas, né? Psicológicas, né? Do romance urbano de 30. Valeu! É isso aí, hein? E aqui nós temos os comentários críticos, né? São 2 romances em que o autor ele se coloca de uma maneira muito curiosa. É a chamada educação sentimental.
é em forma de diário, né? Em forma de diário. Né? E ele trabalha uma técnica que a Clarice Lispector, nós vamos mostrar isso na próxima aula já, nas duas próximas. Ela usa o fluxo de consciência, né? É tudo que vem e escreve, depois é que vai organizar, né? Ele é muito clássico, né, e moderno ao mesmo tempo, né? Ciro dos Anjos, um grande escritor de 30, né? É a obrigação do professor mostrar os grandes autores da literatura brasileira, né? Quanto à questão do livro estar circulando ou não, aí é outra coisa, né? Mas o Ciro dos Anjos, ele é parte, né? Está nesse bloco aí dos romances urbanos psicológicos de 30, né? O romance intimista. Valeu aí, galera. Que bom, hein? Aqui, olha o amanuense Belmiro aí, né? Esse romancista. Narrado em primeira pessoa, né? O personagem é Belmiro Borba. Ele narra a situação difícil, né? As obsessões. Né? Belo Horizonte, aí, urbano, né? Intimista. O Belmiro é um solteirão, tímido e sonhador. Eita! Cheio de piques, né? Solteirão, tímido e sonhador, né? Mas ele vai narrar o desespero do Belmiro, né? Uma cidade grande, essa situação difícil. Ele vive uma certa paranoia, uma certa obsessão, né? É um livro curioso, interessante, belo, mas infelizmente tem esse problema grave. Se o aluno, ou até mesmo um colega professor, procurar na livraria, não vai encontrar no sebo. Né? É edição antiga. Né? Ninguém quer arriscar publicar as editoras porque o autor faleceu em 94 e aí fica aquela briga de herança. Não publica, não publica, publica, não publica e quem perde é o aluno e o professor, evidentemente. Né? É algo muito interessante, muito curioso. Vejamos aqui. Olha os ratos. Do Dionélio Machado aí, galera. Ó. Olha os ratos. Gente, esse livro é muito interessante, muito curioso. Né? E o desenho, a arte da capa é muito... foi publicado pela editora Ática. Está bem aqui o selo, galera. Bem aqui. É uma coisa que o professor sempre deve chamar atenção com o aluno, né? É que ele veja a editora. Né? No caso, é uma grande editora, né? Editora de respeito, né? A Ática. Né? Os ratos. Mas que coisa, não é? Você tem uma ideia, esse autor, ele ganhou o prêmio, né? Machado de Assis, que é o maior prêmio da Academia Brasileira de Letras. Né? É o maior prêmio. Né? Esse romance ele analisa psicologicamente, né, um drama. Um drama. É um drama comum às pessoas comuns que vivem nos grandes centros urbanos. Qual é o drama? É a questão financeira. Né? Você trabalha numa repartição e tal, mas aí tem um problema financeiro, né, e se sente massificado,
sozinho na multidão, um dia está precisando de um dinheirinho para resolver um problema, não sabe a quem recorrer. É uma coisa muito doida, viu? Esse é o tema do romance, Os Ratos. Mas o que tem a ver os ratos, né? Eu vou mostrar uma questão do Enem para vocês aqui, né? Desse pequeno romance, né? Psicológico, intimista, né? Até porque o próprio Dionélio Machado, ele era um médico psiquiatra, né? Então, pegou bem, hein? O escritor e o médico, né? Esse homem contemporâneo que se complica no meio da multidão, né? Está com esse pequeno problema financeiro. Como resolver? Aí aí dói o juízo, né? Porque ele não sabe a quem tomar esse dinheiro emprestado para resolver o problema. E é uma situaçãozinha assim tão corriqueira, tão chata, né? Mas é muito curioso isso, muito interessante, né? Ele não sabe a quem recorrer, primeiro que cada um tem seus problemas também, né? Cada um está preocupado, tem suas preocupações. Esse romance dele, né, é um dos romances mais influentes da geração de 30, né? Não é à toa que o Enem, né, está marcado, né, com ele, né? Segunda geração do modernismo, do romance urbano, né? E premiado. Um prêmio muito importante. Está aí. Um autor premiado. Autor premiado pela Academia Brasileira é um autor que tem respeito. Análise psicológica de um homem simples, comum, coitado, que vive o seu suplício, né? Por conta de situações assim muito curiosas, né? Vamos ver a situação dele? Aqui, né? Voltando aqui. Pronto. Ele mergulha fundo nessa realidade urbana, né? E vai travando um diálogo, né? Uma linguagem coloquial muito simples, né? É um livro pequeno, 28 capítulos pequenininhos, né? Cada capítulo é uma célula dramática, né? De suspense, que vai sendo resolvido no seguinte: uma vai sustentando a outra, né? Um capítulo se resolve no outro. É uma técnica muito interessante, né? Vai segurando o leitor até o desfecho do pobre do personagem, que eu não vou nem dizer o nome agora, porque é uma surpresa, não é? O personagem dele, né? É universal o nome dele, né? E carrega o peso, né? A passionalidade universal urbana, né? Curioso o que esse escritor fez nesse livro, né? Os diálogos são rápidos, né? Numa linguagem coloquial, né? Não tem muita formalidade, não. Ele é bem modernista, né? O autor. Né? Muito bom. Aqui, né? O drama do psicológico de Nazianzen. Pronuncie bem rapidinho este nome, que você vai ter o segredo do personagem, né? Nazianzen. Pronunciando bem rapidinho, ele vai evocar duas situações curiosas, né? Nazianzen. Olha que coisa, né?
O pobre do Nazianzen, né, vive um drama psicológico terrível, né? Coitado, depois de tanto suplício, humilhação, aí ele consegue o dinheirinho para pagar, né, o leiteiro, que naquele tempo o leiteiro deixava o leite na porta, você pagava todo final de mês, né? E aí ele ficou com esse débito, essa dívida com o leiteiro, né? Aí quase que ele se acaba tentando arrumar esse dinheirinho, a humilhação e aquela coisa. Ele consegue o dinheirinho, e aí ele, sei lá, entre dormindo e acordado, ele esqueceu o dinheiro, né? E pagar no outro dia o leiteiro, né? Acabou dormindo, né? E entrou num pesadelo de que os ratos estão roendo, né, o dinheirinho que ele estava preparando para pagar, está em cima da mesa, para pagar o leiteiro. Até no sonho dele foi um desespero terrível, né? É uma coisa, mas depois a gente ri da situação. Mas é um drama, hein? É uma situação muito curiosa. É um texto muito diferente esse aí. E o nome do personagem é que é curioso, né? Nazianzen. Eu estou pronunciando assim, dando esse tom assim, para ver se vocês captam. Duas situações curiosas, né? Esse negócio de você sentir que o outro está procurando você para tomar dinheiro emprestado, que droga, rapaz! Isso é um negócio muito doido, chato. É horrível. Né? Mas está aí o Nazianzen Barbosa, é o personagem de Os Ratos, né? Que no sonho, eita, desespero grande, né? É uma coisa mesmo terrível, né? Vamos ver. Está aqui, né? A questão assim muito parecida com as questões Enem. Né? O personagem, né, passou o dia tentando arranjar esse dinheirinho, sofreu tudo que foi de humilhação. Nazianzen, né? Esse protagonista, né? E a pronúncia, o som do nome dele, né, nos leva para duas palavras, né? Para Nazareno, Nazianzen e Lazarento. Olha que coisa curiosa, não é? Olha aí, terceirão, que beleza, não é? Exatamente, Fernanda, olha aí, a Fernanda foi ótima ali, não é? O Nazianzen é o Nazareno, Jesus Cristo, né? E que sofreu a sua crucifixão, né? E aí vem a questão do Lazarento, né? O leproso, né? Imagine ele sentindo que quando ele ia pedir emprestado uma pessoa, a pessoa se desviava dele como se ele fosse assim um lazarento, né? Se fosse um leproso, né? Esse sofrimento desse personagem, 24 horas de sofrimento, né? É uma obra muito curiosa, né? Ele se sentia assim humilhado como o Cristo e escorraçado como um leproso. Terrível, não é? Pois está aí a letra A. Olha aí, a letra A. Humilhado como Cristo, escorraçado como um leproso. Daí o nome Nazianzen, né? Ele é asiago, né? Asiago, né? Interessante. É um livro muito curioso mesmo, né? Os Ratos. Valeu, letra A, perfeitamente, hein? Boa resposta. Não percam essa questão, não percam esse comentário do Os Ratos.
Vale a pena, é uma obra muito curiosa, né? E agora eu apresento para vocês o Lúcio Cardoso. Olha aí, o cara é galã, hein? Lúcio Cardoso. Bom, Rio de Janeiro, né? Muito amigo de Clarice Lispector, né? Grande Clarice, né? Nossa! E os dois têm muitas afinidades, né? Com a técnica do romance, né? O intimismo, o psicologismo, a introspecção, né? São romances de sondagem interior, o mergulho no eu, né? E muita influência do surrealismo. Olha aí, aquela vanguarda europeia, galera, o pré-modernismo, que a gente estudou isso, né? Os movimentos de vanguarda. Ele escreveu romances assim curiosos, né? Nossa, o Maleita é uma obra-prima, né? É a peste, né? Maleita, a grande obra dele. E também a crônica da casa assassinada. Um grande escritor, só que desconhecido, né? A Clarice Lispector não tem o que falar. É bam, bam, bam. E ele não, ficou na paralela, ficou meio esquecido, né? Mas as editoras, em 2019, reeditaram a obra dele, né? Eu estou com a obra dele reeditada. Beleza de obra, hein? Vale a pena. É da linha da Clarice Lispector. Ok aí, terceirão? Lúcio Cardoso, né? Aí, 1912, 1968. Chica ferro, tá aí. Pontuou muita amizade, logo os dois. Ele e a Clarice têm muita coisa em comum. Em relação à ficção, né? Estamos indo, hein? Olha aí, né? Ele foi um romancista, contista, poeta, teatrólogo, tradutor. E o prêmio? Ah, quem ganha este prêmio aqui, ó, não é fácil a coisa aqui, né? Prêmio Machado de Assis, da ABL, né? Premiado, né? Um autor que ganha esse prêmio aí tem respeito. E isso, assim, e foi adaptado também para o cinema, Fernando. Ele fez uma ousadia, né? Porque, imagine um autor brasileiro escrever a vida de Joana d'Arc, mas é romanceada, né? Não é uma biografia histórica, ela é romanceada, né? Exatamente. Né? Não é assim uma das grandes obras dele, não, viu, Fernando? Mas está aí. E o Lúcio Cardoso, né, é um dos grandes autores, né, da literatura brasileira de 30, do romance de 30. Né? Um autor respeitado, né, lido. Né? Não está no mesmo nível da Clarice Lispector, mas a Clarice Lispector é da geração de 45, hein? Ele não, é da geração de 30. Nós vamos estudar a Clarice, hein? Daqui a 2 aulas nós estamos com a Clarice. Porque a próxima aula a gente vai, o romance da geração de 45, e o autor convidado é João Guimarães Rosa, né? E depois dele, Clarice Lispector. Né? Perfeito. Está aí o Lúcio Cardoso.
O romance é a crônica da casa assassinada de 59, né? Um romance psicanalítico, psicológico, né? De autoanálise. Mexe com as relações familiares e grupais, né? Isso é interessante, isso é uma coisa curiosa, né? Um ambiente de morbidez, né? De um amor incestuoso. Nossa, isso é uma coisa terrível, né? Ele mergulha no psicanalítico, no beco da autoanálise. É uma obra terrível, é uma sufocante, né? É de força dramática. É uma obra muito, muito rica, né? De situações humanas, né? A questão do incesto, nossa, isso é um problema muito sério, né? É um momento assim estranhíssimo, né? O incesto, né? Oh, eu é que agradeço, muitíssimo grato aí a todos vocês, né? Tem aqui mais esse momentinho para a gente fechar, né? Ele estreou em 34, né? Com Maleita, né? A Peste. Né? Se fosse na Europa, ia ganhar prêmios e mais prêmios, né? Porque o Albert Camus publicou 9 anos depois, né? A Peste, né? Ele está nesse gênero social e psicológico, né? Interessante a obra dele, muito rica. É uma cidade que está dominada pela peste, olha aí. Muito curioso, é um livro interessante, muito rico. É um livro marcado de mergulhos psicológicos, a introspecção. E aí mais uma arte dele aí, né? Ele chamava muita atenção pela inteligência, né? Sensibilidade. Foi um livro escrito na adolescência, mas que marcou muito mesmo. Maleita. É muito bom. Uma obra marcante. Olha, Terceirão, muito agradecido aí, tudo legal, tudo bom, hein? Ok, então ótimo aí, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau.